brasileira está envelhecendo? É isso mesmo, gente. Uma pesquisa realizada pelo PNAD e divulgada pelo IBGE no ano passado apontou que a população de até 30 anos de idade, que há 10 anos atrás representava quase 50% da população, vem caiu para 43,3%. Já o percentual de pessoas acima dos 60 anos subiu de 11,3% para 15,1% nesses 10 anos, nesse período. Um dado também que chamou a atenção, gente, é que os idosos acima dos 60 anos, quase 42% deles residem sozinhos. E sobre este assunto, a gente vai falar hoje no Diálogos da Cidade sobre o envelhecimento da população brasileira, que é um tema muito pertinente, que precisa ser falado de uma forma mais séria, mais incisiva. E eu recebo, então, a mestre em gerontologia, Débora Guedes, para falar com a gente aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada, querida. Muito obrigada. Débora, como a gente falou, né, um tema bastante pertinente. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses dados. Confesso que me chamou a atenção a questão que boa parte deles moram sozinhos, né? Então, interessante a gente pensar nisso também, nos idosos envelhecer, mas também envelhecer com autonomia, né? Eu acho que esse é o grande desafio também hoje. Esse é o grande desafio, mas também é um dos maiores desejos das pessoas que estão no processo de envelhecimento, né? A necessidade de se manterem autônomas, independentes. Então, a grande preocupação das pessoas que estão com mais de 50, 60, 70 anos é realmente essa de manter a sua funcionalidade, a sua autonomia. E é muito importante que as famílias, a comunidade, as instituições, o próprio Estado, que a gente crie ferramentas e maneiras para que esses idosos continuem, então, mantendo as suas autonomias. E aí as políticas públicas, elas são fundamentais, né? E a pergunta que não quer calar: estamos preparados? Ainda não estamos preparados, né? A nível Brasil, regional, estadual, por envelhecimento da população. Acho que ainda é uma coisa que parece meio distante, né? Mas não é. Não estamos preparados, né? Eu poderia te dizer que nós estamos caminhando a passos lentos, engatinhando, né? Ainda temos muito, enquanto país, a construir, né? A refletir, enquanto também região, cidade, enquanto instituições e também enquanto sujeitos e indivíduos, né? Nós temos uma dificuldade cultural muito grande de falar sobre a velhice, de lidar com o processo de envelhecimento, né? E também de viver a própria fase da velhice. Muitas situações explicam isso. Como eu falei, tem uma questão cultural. Mas também o processo de envelhecimento, o aumento da longevidade, é um fenômeno novo, é um fenômeno atual. Nós estamos aprendendo, né, a cuidar de pessoas idosas, a viver a fase da velhice durante muito tempo, né, e a conviver com pessoas mais velhas. A fase da velhice, né, com mais 50, 60, 70 anos, é o período de vida que nós vamos viver durante mais tempo, muito mais do que o período da infância, muito mais do que o período da juventude, da adolescência, da juventude e muito mais do que o período da vida madura, né? Então, a velhice é o maior período da vida em que nós vamos estar. E felizmente a população está envelhecendo, né? Isso mostra muita coisa, até que os índices de qualidade de vida melhoraram. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo do programa, né? Tá longe do ideal, a gente sabe que são realidades e realidades. A gente ainda vive num país majoritariamente pobre, né? Um país que ainda está num processo de desenvolvimento, mas felizmente, pelo menos, acredito, esses dados, né, foram divulgados ano passado, que a gente até teve mudança já para esses dados também, e é uma tendência, felizmente. E, Débora, quando a gente fala de modelo, né, claro que todo o país, cidade, estado, enfim, tem seus problemas, mas qual seria hoje, seria a Europa que seria a grande referência, o grande modelo de se pensar a longo prazo, na velhice? A gente falava, antes de começar o programa, que eles também estão com alguns problemas, a questão de previdência, né? Muitos países europeus também estão chamando pessoas mais jovens, de outras nacionalidades, para irem para lá também. Como que a gente poderia, qual modelo que a gente deveria seguir, se é que tem um, assim, pelo menos se inspirar? Claro que a nossa realidade como país continental é muito diferente.
Sim, a Europa é uma referência bastante positiva, como você falou. É uma região, né, do mundo que foi se preparando com um pouco mais de antecedência, tanto em relação a aspectos financeiros, econômicos, porém, também atualmente vem enfrentando situações problemáticas em relação à questão da previdência, né? A Europa vem fazendo um movimento de chamar as pessoas idosas para voltar ao mercado de trabalho, né, pela dificuldade de ter pessoas em idade madura no processo produtivo. E também, sobretudo, em relação à própria previdência, ter fundo para poder manter as pessoas no momento da aposentadoria. Então, essa situação do aumento da longevidade, ainda que para países que se prepararam com um pouco mais de antecedência, também coloca desafios em relação à previdência, ao aspecto econômico, mas também em relação a cuidadores de pessoas idosas. A gente poderia falar também de Portugal. Portugal é um modelo bastante interessante, eu acho que, né, um país que se aproxima muito com o perfil do Brasil. Portugal tem um modelo que se chama Cidade Saudável, um programa Idoso Mais, né, 60 mais. E então eu vejo que Portugal vem correndo um pouco para tentar alcançar aí para atender as necessidades, né, e as possibilidades daqueles que estão na fase da velhice e também das pessoas que vivem ao seu entorno. Bacana. E antes da gente dar seguimento, então a gente tem bastante participação no Diálogos de hoje. Você falou da questão da previdência aqui no Brasil, que a população ainda está nesse processo de envelhecimento, mas a gente já está enfrentando, percebendo muitos problemas aí pela frente. Quais são as expectativas? São desanimadoras? Fato é que algo precisa ser tomado, alguma atitude urgentemente, um planejamento, mas o que se espera aqui para o Brasil também, né? Que em termos de planejamento a gente não está lá essas coisas, essa questão da previdência. A gente corre o risco de chegar nesse estado ou até uma situação pior do que muitos países da Europa, um colapso, né? Sim, eu gostaria de dar boas notícias, mas eu vejo que antes de melhorar, nós ainda vamos passar por desafios muito grandes, né? É mandatório, assim, o Estado ele vai obrigatoriamente ter que fazer, né, medidas, criar políticas públicas e políticas sociais para atender às necessidades peculiares das pessoas que estão na fase da velhice, especialmente as famílias que têm pessoas idosas em seus cuidados, né? Então, nós precisamos mudar mesmo a nossa cultura, falar mais sobre o envelhecimento nas escolas de ensino médio, ter as disciplinas de gerontologia, ou que fale, que forme profissionais para atender pessoas na fase da velhice e aos poucos ir mudando essa nossa cultura. Mas o desafio maior realmente são dois que eu vejo. A questão da previdência, que para nós vamos ter mesmo que criar opções, outras alternativas. A previdência pública não será suficiente, né? Não vai dar conta da quantidade de pessoas que estarão na fase da aposentadoria daqui 10, 20, 15 anos. Isso para a gente vai ser realmente um problema muito grande. Fazer a manutenção da previdência privada também requer, né, uma renda diferenciada, que talvez comprometa a necessidade do dia a dia das pessoas idosas em relação a medicamento, aluguel, ajuda familiar, que muitos deles fazem. E a outra questão é em relação ao cuidador, a cuidadora de pessoas idosas, né? Então, nós estamos falando de pessoas idosas que mantêm as suas atividades, autônomas, que são funcionais, né, que são lúcidas, mas nós também teremos uma quantidade significativa de pessoas idosas com saúde mental um tanto comprometida, sobretudo em relação às demências, né? Existem várias demências, a gente pode falar sobre o Alzheimer, mas a questão principal é que uma pessoa idosa em situação de demência, ela não pode ficar nenhum segundo sozinha. Então ela vai precisar de cuidadores, de cuidadoras durante 24 horas por dia, e isso tem um custo bastante elevado.
A Débora falou sobre a questão da demência, do Alzheimer, e a gente pode lembrar também de outras alterações, né? Depressão, ansiedade, que infelizmente acabam acometendo também pessoas de todas as faixas etárias, mas quando a gente fala dos idosos, dadas as condições atuais, a realidade também é um fator que infelizmente pode favorecer, e é importante, né, Débora, a gente pensar também na saúde emocional, psíquica de todo mundo quando a gente fala de viver e de envelhecer, principalmente com qualidade de vida, né? Para a gente dar seguimento, então, para deixar esse bate-papo um pouquinho mais fechado, eu vou chamar agora, então, a jornalista repórter Tamires Vick, que vai trazer mais informações para a gente sobre esse assunto e sobre esse aumento da população brasileira, né? Sobretudo da população da terceira idade. Tamires, você. Oi, Dani. Oi também para você que acompanha o Diálogos da Cidade neste momento. Falamos então hoje sobre o aumento da expectativa de vida, falamos do envelhecimento da população brasileira. E Dani, para contribuir então com a conversa, vou trazer alguns dados para vocês, começando então a nível nacional. Se a gente for parar para ver um pouquinho do histórico das últimas décadas, a gente teve um aumento gradativo. Se a gente olha, por exemplo, na década de 40, a expectativa de vida do brasileiro era cerca de 45 anos. Se a gente olha já para o ano de 2021, então, décadas se passaram, a gente tem um aumento de aproximadamente 76, 77 anos para a expectativa de vida, mais de 30 anos, então, de aumento, um aumento muito significativo, se a gente for parar para pensar. E se a gente traz, então, essa conversa aqui para São José dos Campos, a gente tem também mais dados, mais informações importantes. Só falando aqui, então, um pouquinho da população de São José dos Campos, olha, o censo de 2010, de acordo com o IBGE, dizia que São José dos Campos tinha aproximadamente 630 mil habitantes, no total, da população total. Se a gente vai, então, para o censo de 2022, que é o mais recente que a gente vai então para um número de quase 700 mil habitantes, A gente tem um total de aproximadamente 697 mil pessoas, vivendo em São José dos Campos. E vamos falar então da população idosa. De acordo com o censo também de 2010, então, já esse censo antigo, não é o mais atual, a gente tinha que aproximadamente 9,8% da população joseense era idosa, ou seja, tinha 60 anos ou mais. E esse número dá mais ou menos 62 mil pessoas, Então, esse 9,8% da população joseense, no ano de 2010, a gente tinha, então, aproximadamente 62 mil pessoas que faziam parte da população idosa. Se a gente for parar para pensar agora, a gente não tem exatamente quantas pessoas, a gente não tem esse número da população idosa em São José dos Campos, mas a gente tem um número, Dani, muito legal também, que eu vou falar para vocês, que é do Sistema Estadual de Análise de Dados. De acordo, então, com o SEAD, a gente tem um número de que aproximadamente, a população idosa de São José dos Campos, ela deve dobrar e superar o número de adolescentes até o ano de 2030. Então, a gente sabe que essa população, então, se no ano de 2010 era de 62 mil pessoas aproximadamente, esse número vai crescer muito nos próximos anos, já vem crescendo. Então, agora, para a gente contribuir, então, um pouco mais com essa conversa, eu vou chamar o educador físico, Wesley Monteiro, que vai conversar com a gente também e dar um pouquinho mais de informações. Wesley, muito obrigada, por conversar com a gente. Olá a todos, muito obrigado pelo convite, tá? Perfeito. E Wesley, conta pra gente, você já está há aproximadamente 8 anos, trabalhando com essa área, já atende muitas pessoas, que são idosas e fala, então, da educação física, desse preparo físico para pessoas que também fazem, parte dessa população idosa. Conta pra gente um pouquinho da importância, dos idosos terem esse preparo físico, de cuidarem da saúde. É claro, eu tive 2 anos de muita experiência na Casa do Idoso Centro. Achei esses 2 anos de grande relevância para minha carreira, porque ainda como estagiário, sendo formado na educação física, eu tive essa vivência de ter perto esses idosos e sentir o amor, o carinho, o calor que eles tinham, por nós como professores, como instrutores, mas aquela paixão também por se exercitar. E é interessante que muitos deles foram só se movimentar do jeito que fizeram
fazem na casa do idoso na terceira idade. Então pode ser que eles tenham uma carga, muitos anos da vida sem ter se cuidado, né? Mesmo assim, eu, como profissional, recomendaria muito que todos os idosos se exercitassem. Então, o tempo para começar é hoje. Então, você que é novo, né? Comece hoje. Você que é idoso, comece hoje. Então, o movimento, o se movimentar, ele traz muitos benefícios para a saúde. Seja para um bebê recém-nascido com alguns meses de vida, né? Ou seja para o adolescente que está crescendo, está se desenvolvendo, um adulto ou na terceira idade. Então, a minha recomendação era se movimente. Não importa quando vai começar, o importante é começar. Perfeito. E Wesley, falando então desse período em que você trabalhou, né, na Casa do Idoso aqui em São José dos Campos, conta pra gente como você via até mesmo a procura da população idosa, né, por então esses equipamentos, né, por políticas públicas que fortaleçam a saúde deles mesmos, né? Sim, eu acho muito legal que a Casa do Idoso, em São José, se não me engano, tem 4 casas, né? E elas são cheias, porque a procura é muito grande, né? Como vocês disseram que realmente os idosos estão aumentando em número com o passar dos anos, né? Porque nós vamos ser idosos daqui a alguns anos e vamos precisar ter esse espaço, né? Vamos precisar, às vezes, ter mais espaço ainda. E é muito bom porque a prefeitura já fez até aquelas academias ao ar livre, tem profissionais de educação física no poliesportivo, nessas academias ao ar livre, para cuidar desse povo, desse público, né? Então, a gente via na Casa do Idoso, nesse tempo que eu estagiei lá, né? Nesses 2 anos, que eles procuram, eles querem estar lá, seja de manhã, de tarde, ou até eles tinham bailes, eles dançavam lá, era muito legal. E eles buscam isso, eles buscam estar junto de pessoas, né? E estar junto de pessoas também traz benefícios para o social, cognitivo, né? Além, logicamente, do movimento do exercício propriamente dito. Realmente é algo muito integrado, né, Wesley? O exercício físico, ele vai ajudar ali as questões físicas, né, a saúde do corpo, mas também ajuda muito para a mente da pessoa, né, e essa questão social, como você colocou. Sim, tanto a própria saúde de forma geral. Imagina, a gente vai envelhecendo, tem capacidades físicas que vamos perdendo se não treinado. Então, se a pessoa ela tem facilidade em queda, treina-se equilíbrio, treina-se força, treina-se várias outras aptidões para que a pessoa possa viver a vida segura. Não vou dizer isso tem 100% independente, porque acho que sempre uma ajuda é importante. Mas a pessoa tem que ter em mente que esse corpo nosso, ele definha, ele vai enfraquecendo, né? E para que a gente possa melhorar ou segurar um pouco essa perda, é através do treinamento, é através não só do físico, tá, gente? Através do cognitivo também, do social também, porque senão, se a gente não tem gente perto, né, eu acho que vem vários outros problemas de saúde emocionais também, né? Então, acho muito importante esse grupado de atividades, né, para a pessoa ela crescer e continuar crescendo até o fim da vida. Perfeito, Wesley. Muito obrigada pela sua contribuição. E a gente volta agora para o estúdio, mas Dani, a gente continua por aqui. Se por um acaso vocês tiverem alguma dúvida, é só voltar para a gente. Sem dúvida, Tamires, obrigada. Me chamou a atenção esse assunto, né, que em 2030, esses dados, né, de que 2030, que está pertinho, né, Débora? Em 2030 a população idosa de São José vai dobrar, então é um assunto que precisa, de fato, ser colocado em destaque na mesa. A gente vai para a nossa primeira pausa de hoje, gente, no Diálogos da Cidade. Daqui a pouquinho a gente volta para esmiuçar mais esse assunto. Inclusive, a Tamires vai continuar com a gente para trazer mais informações sobre este debate tão necessário. Fique com a gente, voltamos já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando sobre o envelhecimento da população brasileira e eu estou recebendo aqui no estúdio a mestre em gerontologia, Débora Guedes. Débora, eu quero voltar destacando alguns dados que a Tamires falou no fim do primeiro bloco. Primeiramente, sobre essa questão da expectativa de vida.
foram quase 30 anos, né? Antes a gente tinha uma expectativa média de vida de 45 anos, hoje está em torno de 76, 77. Tem as diferenças entre homens e mulheres, né, que a gente vai falar também, mas é uma estimativa significante, não uma diferença significante. É para se comemorar esse salto? É para se comemorar, né? Assim, viver é muito bom, eu acho que é o que todo mundo deseja, né? É viver cada vez mais. O desafio é viver melhor, né? Todo esse ganho de tempo de vida que a gente, enquanto humanidade, tem conquistado. O envelhecimento do homem é diferente do envelhecimento da mulher, né? A expectativa média de vida do homem é um pouco menor e da mulher é um pouco maior. Apesar de tudo, a expectativa média de vida da mulher, que é quase 80 anos, continua aumentando, mas gradualmente a gente vem percebendo, né, algumas baixas nesse gráfico, né? E a expectativa média do homem vem aumentando cada vez mais, ainda que em comparação à expectativa média de vida da mulher seja menor, mas, né, o gráfico é mais ascendente, né? Então, a gente pode pensar também nesse fenômeno cultural do acúmulo de atividades que nós mulheres vem fazendo, que a gente vem fazendo aí nos últimos anos, né, nas últimas décadas, e também a diminuição de atividades que os homens também vêm fazendo nas últimas décadas. Então nós estamos exatamente num momento de mudança paradigmática, nós estamos mudando o padrão de comportamento social em relação aos gêneros, em relação à relação dos gêneros, né? As funções que a gente ocupa na vida como um todo. A gente pode pensar também a situação de saúde. Há 15 anos atrás, nós tínhamos um indicador de estresse, de AVC, de infarto do miocárdio, prevalente nos homens mais velhos. Hoje a gente já vem percebendo essas doenças também nas mulheres maduras e mais velhas. Então, esse é também um desafio, né, e uma situação muito importante que a gente deve olhar e modificar, pensar outras formas da gente levar a vida da gente para que a gente tenha mais saúde. Sem dúvida, é interessante você destacar isso, essa questão das multitarefas femininas, do quão ela impacta, sobretudo na terceira idade, né? Até porque é uma concorrência, uma comparação desleal, né? Não dá nem para comparar em termos de cobrança também que a mulher tem para dar conta de tudo. E aí tudo isso chega uma hora, não somos máquinas, né? Chega uma hora que realmente, se não se cuidar, dá aquela pane mesmo. Mas você estava falando em relação aos homens, assim, no geral a gente tem esses dados, a mulher também, apesar de toda essa pressão, multitarefas, ela tem esse costume, de fato, de correr mais atrás da saúde, fazer exames periódicos, tem esse cuidado maior, né? Apesar de toda a sobrecarga, ela tem essa consciência, mais do que os homens. Sim, também é cultural essa prevenção, né? A mulher, geralmente, desde a menarca, da primeira menstruação, a gente já costuma periodicamente consultar um médico, nem que seja uma vez ao ano, a gente já começa a ter uma preocupação, né? É cultural. A mulher, até para estar bem, para poder dar conta de todas essas situações, costuma se prevenir e também ter ações curativas. Quando tem uma patologia, uma situação, a mulher geralmente já corre para resolver isso, para poder continuar dando conta aí da vida. E aí, essa situação faz com que a gente tenha aí uma expectativa de vida ainda melhor. A prevenção é muito importante e a mulher tem esse comportamento de fazer a prevenção. Os homens vêm mudando um pouco esse comportamento, mas ainda prevalece uma dificuldade muito grande masculina de procurar um médico para poder fazer exames preventivos, né? Também uma dificuldade de participação em atividades coletivas, sobretudo na faixa etária da terceira idade. A atividade física também, né? A gente vê que homens mais jovens, com idade madura, estão começando a ter
manter essa rotina e também considerar a importância do cuidado com a saúde e o cuidado físico, né? Mas os homens mais velhos, infelizmente, não tiveram essa cultura ou não tiveram a oportunidade, né, de ter esse cuidado. Mas como, né, o nosso colega educador físico falou, é sempre tempo de começar. Nunca é tarde, né? E também é importante frisar que a atividade física ela é um processo formiguinha, né? O nosso corpo também vai adquirindo memória muscular, então o ideal é que faça-se a todo momento, em todas as faixas etárias da vida, mas aí a gente sabe também, tem uma questão social, não é todo mundo que consegue, né? Tem gente que está trabalhando para sobreviver, literalmente, então não consegue, infelizmente, tirar esse tempo para cuidar de si, né? Para cuidar da saúde, e é o que infelizmente também impacta, né, Débora? Uma pessoa que é mais ativa, a tendência é que ela também seja um idoso, uma idosa bem mais ativa, com autonomia e com qualidade de vida lá na frente. Exatamente, assim, por isso que é muito importante programas como esse aqui do Diálogos da Cidade, né, espaços que a gente possa discutir na sociedade, com as instituições, com as famílias, novas formas de lidar, de fazer um planejamento para a fase da velhice, porque a situação do envelhecimento, ela não é individual, ela é coletiva, né, e ela é de responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade e, sobretudo, do Estado, né? E é um fenômeno que está se impondo, né? Não tem para onde correr. Tudo o que a gente queria enquanto humanidade sempre foi viver mais, né? E agora que a gente conseguiu, a gente precisa priorizar essa situação. Encontrar o caminho. E aí, outro ponto também que me chamou a atenção, antes da gente dar prosseguimento nas outras participações, é que até 2030 a gente tem aí um hiato de 7 anos, a população idosa de São José dos Campos vai dobrar. E isso, se a gente pensa, é muito impactante, né? Porque a gente, 7 anos, passa assim, é muito rápido. Estamos no caminho certo. A gente sabe que São José dos Campos é uma cidade privilegiada, estamos numa região privilegiada ainda. É cidade pioneira em muitas coisas, primeira cidade inteligente do país, mas a gente tem que olhar também para esse lado, como que você avalia a nossa realidade joseense aqui hoje, nosso cenário. São José dos Campos é a cidade amiga do idoso, né? É pioneira realmente com a construção, com essa oferta da Casa do Idoso. A Casa do Idoso começa em São Miguel Paulista, no estado de São Paulo, e São José dos Campos vem em seguida, né, ofertando, construindo essa instituição e aprimorando cada vez mais. Temos também lá a Faculdade da Terceira Idade da Univap, né, que também é um lugar privilegiado de educação continuada para pessoas, né, que estão chegando na fase da velhice ou que já estão na terceira idade. Mas essas iniciativas elas não são suficientes, né, porque daqui 7 anos, em 2030, nós teremos mais pessoas idosas do que adolescentes. Então, isso quer dizer que nós teremos idosos e idosas em todos os lugares da nossa cidade. E a questão é se nós estamos preparados para poder lidar, conviver, acolher as pessoas idosas nesses espaços, né? Em todos os lugares, decidindo situações, à frente de políticas públicas, no mercado de trabalho, decidindo, cuidando também de netos, apoiando famílias, né? Apoiando seus filhos, ou não fazendo nada, né? Porque eu acho que esse também é um mito, né? É um estigma que a gente precisa desconstruir. A ideia do idoso, da idosa ativa, né? Então, nós precisamos construir essa ideia de que o idoso ou idosa com saúde é aquele que está, né, correndo, está na rua, está no movimento, está participando, né, de um centro de convivência. Não necessariamente. Depende de como é a história de vida dessa pessoa, porque o envelhecimento, a velhice, ela é singular, ela é de cada um. Então, de repente, para alguma pessoa, né, uma velhice saudável, com qualidade, é ficar na sua casinha, bordando o seu crochê e tá tudo bem, né? Essa pode ser uma opção. É liberdade de escolha, né? Eu acho que a liberdade tem que ser e deve ser respeitada. Bom, como eu falei pra gente seguir, então, agora a gente vai bater um papo, gente, com a professora do Departamento de Enfermagem da Universidade de Brasília, a Leides de Azevedo Moura, que gravou um vídeo aqui pra gente falando desse assunto. Vamos conferir, então.
Olá, meu nome é Leides Moura, sou professora associada da Universidade de Brasília, coordeno o grupo de trabalho Envelhecimento Saudável Participativo Cidadão da Universidade de Brasília. Tivemos o prazer de, junto com o grupo, escrever a política do envelhecer saudável, participativo e cidadão, que foi aprovada na Câmara de Direitos Humanos da Universidade de Brasília. Tem hoje uma comissão que vai acompanhar sua implementação, coordenada pela professora Ellen. Eu sou parte do grupo, junto com outras colegas, e a ideia da política é capilarizar as ações em ensino, pesquisa, extensão, administração, voltadas para a questão do envelhecer, pelo direito de envelhecer com dignidade, no enfrentamento ao idadismo, que é essa violência que classifica pessoas a partir de um único critério: qual é o número de anos que você tem, quantos anos você tem. E aí eu já tenho todo um sistema de estereótipo, o jeito de eu pensar, de preconceitos, o jeito de eu sentir e de discriminação, como eu ajo em relação às pessoas. Quer seja criança, quer seja adolescente jovem, quer seja pessoa idosa. No foco da política, a gente está olhando a pessoa idosa e querendo ver a inserção dela ativa na universidade, como co-criador de soluções para a cidade, inserido nos nossos projetos, tanto de pesquisa, de extensão, ensino, pensar as formas diferentes de metodologias e abordagens que de fato considerem a educação ao longo do ciclo da vida, a pessoa idosa como um protagonista da sua história, com muitas capacidades, potencialidades e trocas possíveis com gerações. Então, é isso, e é muito importante. Nós estamos vivendo aí um momento de mudanças de diversas dimensões no nosso país, e promover o direito de envelhecer com dignidade será e tem sido já uma grande responsabilidade e um grande privilégio das universidades do Brasil. Tá aí, muito obrigada mais uma vez pela participação. Débora, ela citou vários pontos, né, mas eu acho que é importante destacar o protagonismo da pessoa idosa, que ela pode e deve ser protagonista da vida dela, e também a educação, né, que a educação é transformadora, está envolvido também em pesquisas, todos esses processos que vão impactar, né, a sociedade. Que balanço que você faz? Você gostaria de fazer alguma colocação sobre o que a professora falou? Tudo o que a professora falou, assim, eu concordo amplamente, é tudo muito importante, né, a questão do idadismo, né, desse etarismo, do preconceito em relação à pessoa idosa ou a determinada faixa etária. Infelizmente nós ainda temos esse tipo de postura, e aí a gente precisa também desconstruir e lutar mesmo contra esse preconceito, e construir novas formas de olhar a velhice e as pessoas que estão na fase do envelhecimento. Em relação à nossa cidade, eu gostaria de falar novamente a situação da acessibilidade, que faz muito sentido com o que a professora falou, né? Então, além das situações de estruturas para que os idosos e idosas possam participar, estar presente nesses espaços, nós também precisamos, enquanto cidade, criar movimentos de acolhida, né, em todas as frentes que a gente puder imaginar, tanto na nossa cidade quanto na nossa região, de acolhida, né, para que os idosos e idosas tenham a sensação de pertencimento, de segurança, né, e aí sim nós estaremos caminhando em direção ao envelhecimento digno. Importante, né? Bom, quero chamar então agora mais uma vez a jornalista e repórter Tamires Vick, que vai participar com a gente novamente para trazer mais informações, né, Tamires? Oi, Dani, a gente volta aqui mais uma vez então, trazendo mais informações para vocês. E eu continuo aqui também com o Wesley Monteiro, ele que é educador físico, vai responder mais algumas perguntas pra gente. Wesley, falando desse envelhecimento ativo, então, a gente já falou um pouquinho no primeiro bloco, né, da importância, então, dos idosos praticarem atividade física, né, dos benefícios. E conta pra gente, então, pensando em uma pessoa, né, idosa que já pratica exercícios e também um exemplo de uma pessoa que não pratica, quais dicas que você dá, né, para essa pessoa iniciar na atividade, cuidar do seu corpo, da sua saúde?
Em ambos os casos, eu recomendaria sempre um médico, né? Porque há vários exames que devem ser feitos, né? Coração, diabetes, enfim, para que a pessoa realmente esteja apta e o profissional do outro lado, no caso, nós, né, da educação física ou um fisioterapeuta também, né, para cuidar de uma reabilitação ali, para que ele também esteja munido de informações para que essa pessoa tenha o treino ou a atividade muito personalizada. Então, a minha recomendação é busque especialistas, faça um check-up geral anualmente para você realmente saber como está o seu corpo, a fisiologia, se está tudo ok, se tem que trabalhar ou cuidar de alguma coisa relacionada até medicamentos. Então, seja aquele que já está ativo ou aquele que quer começar hoje a treinar, vai no médico primeiro, busque esses especialistas e através dessas informações nós vamos estar munidos de conteúdos da nossa carreira, da nossa experiência para conseguir dar um excelente trabalho e serviço para essa pessoa. Perfeito. E Wesley, você tem alguma contraindicação, algum cuidado, algum alerta que você queira deixar para as pessoas? A contraindicação é a pessoa ficar parada. Agora, relacionado a exercício físico, em comparação com medicamentos têm contraindicações. O movimento, se exercitar, não tem contraindicações. A única contraindicação que tem é da própria pessoa, problemas de patologia ou dores que ela tem. Isso seria uma contraindicação referente a algum determinado movimento ou exercício. Agora, fora isso, gente, é saúde, é saudável treinar, se movimentar. Então, movimente-se. Perfeito. E Wesley, a Dani e a Débora comentaram no estúdio até uma informação que foi bem legal em relação aos homens, né? Às vezes os homens, eles são mais resistentes a praticarem exercícios, né? A fazerem exames. E você também confirma, né, essa afirmação. Então fica também esse puxão de orelha para a população idosa, né, masculina. Fica assim, tá? Vocês homens tratem de se cuidar porque nós temos já, até nesses dados, nesses números, que nós morremos mais cedo que as mulheres. Então, se cuidem sim, tá? Recomendação minha, treinem como base musculação, treinamento de força, tanto para mulher como para homem, para adolescente, para idoso. Então, treinamento de força é super recomendável, né? Logicamente, cada um com seu perfil, com seu gosto, mas, de novo, homens, se cuidem, tá? Você falou do perfil, esse perfil comportamental mesmo, né? Você falou um pouquinho da sua experiência até mesmo aqui na Casa do Idoso de São José, que as mulheres sempre estavam lá dançando e os homens ficavam mais no jogo de tabuleiro, né? Tem essa diferença. Tem sim, isso é muito clássico lá na Casa do Idoso, né? Foge se mudou alguma coisa, mas era 9 mulheres para um homem nas atividades que tinham lá, na hidroginástica, alongamento, dança, e os homens predominavam no jogo de tabuleiro. Era assim mesmo. Dá para equilibrar, né, Wesley? Jogar um pouquinho, né? Fazer ali o jogo, mas também ir para atividade física, né? Sim, o cognitivo, gente. O cérebro também é um órgão que deve ser treinado e o treinamento é através disso. Jogos, músicas, aprender um idioma diferente que tem na Casa do Idoso. Informática, tudo tem na Casa do Idoso. É muito legal. Perfeito, Wesley. Muito obrigada pelas suas informações, viu? Enriqueceram muito a nossa conversa. E Dani, antes de voltar, né, para o estúdio, quero te falar mais uma informação que é bem importante. A pandemia também mudou um pouquinho da expectativa de vida, viu? Vou falar aqui para vocês os dados. De acordo com o IPEA, né, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a expectativa de vida dos brasileiros diminuiu cerca de 4,4 anos durante a pandemia. Então, por exemplo, se a gente tinha aquela informação, né, de que a expectativa de vida foi no ano de 2021, tinha aumentado para aproximadamente 77 anos, né, 76, 77, a pandemia também trouxe algumas consequências que diminuíram essa expectativa de vida. Então, isso mostra, né, o quanto estar ali preocupado e cuidando da saúde física, né, saúde do corpo, é muito importante. A gente volta agora então com você, Dani. Sem dúvida, né? A gente até viu os idosos, infelizmente, eles sofreram bastante com a pandemia, muitos com comorbidade também. Também, antes da gente encerrar, eu só queria fazer uma pergunta para o professor também. Ele reforçou a necessidade de se praticar atividades físicas, né? E é importante a gente falar também que cada um gosta de alguma coisa, então acho que é interessante achar algo que goste para que se torne um estilo de vida mesmo, né? Mais do que estética ou qualquer coisa. Só para a gente encerrar,
queria que ele falasse, tem um tempo mínimo? Isso é mito? Porque todo mundo que começa uma atividade física precisa começar devagar, né? Não vai querer fazer tudo de uma vez, ficar 2 horas treinando, mas tem um tempo mínimo que é necessário para que realmente esse exercício ele surta efeito, ele tenha resultado? Perfeito, Dani. Wesley, então a Dani ela tem uma pergunta aqui pra gente. Ela quer saber sobre o tempo. Então, por exemplo, o idoso, qual deve ser, né, a periodicidade, o tempo que ele precisa fazer o exercício, talvez por dia, ali, semanal? Você consegue passar pra gente uma média, mais ou menos? Consigo sim. Por experiência própria, a gente tem hoje como, até cientificamente falando, que um treino ele não precisa durar muito tempo. Vamos lá usar em torno de 1 hora, não precisa durar 1 hora. Ele pode ser um treino de 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40, independente do tempo, pode ser algo rápido, algo mais extenso, né? Mas a recomendação é que faça, né? Independente do tempo. Mas relacionado à intensidade para idoso, a gente consegue segurar um pouquinho, né? Porque às vezes uma patologia, um problema cardíaco pode se agravar com um treinamento muito forte, então a gente tem que realmente conhecer a pessoa, saber o histórico dela também, né? Médico e históricos de treinamento antigos que ela teve na vida ou não teve nada, é sedentária, está começando agora. Relacionado agora a dias da semana que ela pode treinar, a minha recomendação, 5 dias na semana, se ela puder. Por quê? Porque é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, como aquela a ilustração da constância. A constância não é um dia, nossa, treinei muito, no outro dia eu não fui já. Isso não é constância. Constância é você fazer todos os dias, que seja um pouco, mas que mantenha constância. E dia de folga, final de semana. Então, eu Wesley, recomendaria. Tente treinar o máximo de vezes durante a semana e escolher, por exemplo, 2, 3 ou 1 dia da semana para descansar. Isso de forma geral, tá? Serve para idoso, serve para jovem também. Perfeito, e também tem essa questão cada um vai, você bem falou, né, também é dessa questão, cada um vai ter ali o seu tempo, depende de pessoa para pessoa, mas também tem essa questão de que tudo é gradativo, né, então, por exemplo, para uma pessoa que não faz, às vezes começa ali com 15 minutinhos por dia, depois ao longo do tempo vai aumentando, né, 30 minutos. Isso é gradativo. Se uma pessoa lá, Wesley, eu sou sedentária, o que eu posso fazer? Faz uma caminhada se você puder. Eu posso fazer caminhada, eu posso fazer mais. Então começa a trotar, começa a fazer uma corrida. Tem academias pagas, as academias ao ar livre. Faça movimento. O que mais eu posso fazer? Musculação, isso eu defendo, musculação. Depois, o que mais? Hidroginástica, dança, modalidades esportivas que ela goste, ou seja, aquilo que você gosta de fazer. E através daquilo que você gosta de fazer você mantém a constância, né? E aos poucos você vai ganhando, logicamente, aptidões físicas, a sua saúde vai melhorar, né? Se você tiver algum problema de saúde, vai acontecer. É um remédio, exercício é remédio. Perfeito, remédio e prevenção, né, Wesley? Muito obrigada pelas informações mais uma vez. E Dani, a gente volta então para o estúdio, espero que tenha sanado a sua questão. Sanou sim, Tamires, o importante é começar, né, gente? E aí toda ação gera sua consequência, o importante é começar, dar o primeiro passo. Wesley, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Tamires também, volte sempre. Obrigada pela interação aqui no Diálogos de hoje. Então é isso, gente, a gente vai para mais uma pausa no Diálogos da Cidade, mas não acabou ainda não. Fiquem com a gente porque ainda tem mais assunto para debater. Estamos de volta com Diálogos da Cidade e a mestre em gerontologia Débora Guedes continua aqui comigo no estúdio. A gente está falando sobre o envelhecimento da população brasileira. A gente é real, viu? Tá acontecendo. Débora, para a gente iniciar assim o terceiro bloco, já vamos falar, né, colocar lenha na fogueira, falar de um assunto complicado. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu estava fazendo as pesquisas para esse programa é que vários especialistas apontam que nenhum país envelheceu sem antes ter enriquecido, se desenvolvido de fato. E a gente sabe que a nossa realidade é completamente diferente, né? O Brasil está ainda nesse processo, não é um país desenvolvido. O que a gente pode esperar? Assim, é assustador nesse sentido?
é assustador, é preocupante, né? Os países chamados de primeiro mundo, né, foram países que conseguiram se organizar do ponto de vista econômico, empresarial, né, e também de políticas públicas, oferecendo um amparo, um suporte para o que a gente chama de PPA, de preparação para a aposentadoria. Né? Então, empresas, indústrias de países mais enriquecidos, eles oferecem uma preparação para aposentadoria quando o funcionário é admitido. Né? Então, ele começa a trabalhar, mas já fazendo um planejamento para quando ele vai se aposentar. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem essa prática há 2 anos da aposentadoria. Né? É muito próximo, é muito perto do momento da aposentadoria. E, sobretudo, em relação ao contexto econômico do próprio país. Né? Agora nós voltamos, né, para o lugar de país subdesenvolvido, então essa situação da riqueza do país, ela diretamente impacta nas possibilidades de um envelhecer com dignidade ou não. Nós teremos idosos e idosas no mercado de trabalho, né, por vários motivos, pelo desejo, pela necessidade. Bacana. E aí, só para a gente contextualizar a importância, né, de pesquisas, de um censo como esse também, mapeando, né? Nós temos uma quantidade X de pessoas acima dos 60 anos para nos nortear, né? Para que a gente siga esse mapa a partir daí para justamente criar políticas públicas. E aí você falou do mercado de trabalho, que muitos acabam trabalhando por necessidade, muitos que gostam, porque eu acredito que deva ser complicado, né? Você trabalha a vida inteira, tem uma vida ativa e depois fica em casa. Se você não trabalhar muito bem isso, não criar outros afazeres, né? Isso afeta até a questão emocional, psíquica. Uma coisa que conta muito nisso, né? Você falou do processo de trabalho, tem muito preconceito, e aí é importante também saber lidar, né, as gerações, né? É um conflito ainda no mercado de trabalho, na vida, ainda é um desafio, né, Débora? Sim, olha, primeiramente você falou da questão dos dados, né? Eu gostaria de concordar, assim, os dados, os indicadores, eles são fundamentais. A construção de políticas públicas e políticas sociais são feitas a partir de indicadores sociais. Então é muito importante pesquisas como o do IPEA, né, da Fundação Perseu Abramo, do IBGE, são indicadores que dão o norte para a construção de políticas públicas no nosso país. Em relação ao mercado de trabalho, né, em relação ao trabalho, pessoa idosa no trabalho, a gente precisa, talvez aí um outro tema para um outro programa, conceituar o que é trabalho. Né? Trabalho não é necessariamente somente uma ação que você vai ter uma renda. Né? Cuidar de neto é trabalho, levar o neto para a escola é trabalho. Né? Então, o idoso e a idosa têm ocupado cada vez mais esses lugares dentro das suas famílias, por necessidade das famílias, às vezes pela falta de opção, e aí o idoso ou a idosa vem para contribuir e deixa de fazer alguma coisa para poder estar nesse lugar, e aí as relações de afeto, de vínculos familiares também conduzem a família para essa situação. Então o idoso ajuda os seus filhos, que depois vão cuidar deles ali no momento seguinte, que leva à convivência intergeracional entre as gerações. As relações entre as gerações, elas são maravilhosas, né? Desafiadoras, porém maravilhosas. Existe uma dificuldade, sim, né, do idoso, da idosa conviver com mais jovens por conta de todas, né, essas características que a vida moderna traz. Para os idosos, principalmente para aqueles mais conservadores, é sempre muito difícil. Para os mais jovens também, lidar com, né, o comportamento, com o momento e as histórias que os mais velhos trazem, às vezes é muito difícil. Porém, é na relação entre as gerações que os legados são passados e que novos padrões são construídos. Sem dúvida. E é uma relação muito rica, uma troca muito rica, né? Exatamente. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, então
é muito importante ter o peso da experiência, mas também essa informação, essa leveza da juventude, né, que é livre de preconceitos, muitas vezes. Então é legal para a gente ter o equilíbrio, esse encontro de gerações mesmo. Débora, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu quero te agradecer mais uma vez por contribuir aqui com a gente. Foi um bate-papo, sem dúvida nenhuma, sensacional. Eu acho que a gente pôde ampliar bastante essa discussão. Muito obrigada mais uma vez, viu? Volte sempre. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de poder contribuir. Muito obrigada. É isso, pessoal, o Diálogos da Cidade, então fica por aqui, mas vocês já sabem, podem rever este programa na íntegra e todos os outros da TV Câmara de São José dos Campos. O Diálogos aborda temas diversos, né, semanalmente. Vocês podem acompanhar o youtube.com/TV Câmara SJC e também podem nos acompanhar pelo Instagram, que é o @TV Câmara SJC. Lá vocês têm acessos aos bastidores, a novidades que vêm por aí e também podem, inclusive, mandar sugestões de pauta, viu? É isso, fiquem com a gente e semana que vem tem mais. Tchau, tchau!